Bem-vindos ao episódio 6 da série Quem é Deus? Os atributos de Deus. Hoje vamos expandir a nossa mente para o infinito. Deus é eterno. Pensa bem, existe uma força que absolutamente ninguém consegue parar: o tempo. A gente até tenta, né? Tenta ganhar tempo, administrar o tempo, às vezes até esquecer dele. Mas a verdade é que ninguém consegue segurar o tempo nas mãos. E ele muda tudo. O tempo revela as coisas, leva outras embora e, principalmente, ele desgasta. Muitas das nossas angústias, se a gente parar para pensar, não vêm do que está acontecendo agora, mas do que o tempo pode trazer. Sabe, aquele medo do futuro, o peso do passado e aquela sensação de que a vida está correndo sem nenhum controle. É isso, uma verdade universal e, vamos ser sinceros, implacável. O tempo está sempre em movimento, empurrando a gente para frente, quer a gente queira, quer não. E é aí que surge a pergunta mais importante de todas. Se o tempo está acima de nós, governando os nossos dias, quem é que está acima do tempo? A Bíblia responde essa pergunta com uma clareza que, de verdade, acalma a alma. Deus é eterno. E olha, entender isso não é só um exercício de filosofia, não. É o fundamento para a gente ter uma vida com mais fé e, principalmente, mais paz. Tá, mas vamos analisar isso direito. O que realmente significa dizer que Deus é eterno? Bom, isso se conecta diretamente à forma como ele se revelou, o grande Eu Sou. Ele não depende do tempo, porque o próprio tempo depende dele. A eternidade de Deus não é só um tempo muito longo. É uma qualidade de ser totalmente diferente da nossa. Não é sobre duração, é sobre dimensão. Ele não tem um ponto de partida, não tem uma linha de chegada e, o mais incrível, não sofre aquela fadiga que o tempo impõe a tudo e a todos nós. Olha só que contraste fundamental. A nossa vida acontece numa linha. A gente nasce, vive uma sequência de momentos e um dia chega ao fim. Para Deus, essa linha simplesmente não existe. Ele habita em todo o espectro do tempo, ao mesmo tempo, num eterno e perfeito agora. O Salmo 90 nos dá a base poética e teológica para isso. Pensa, antes que o próprio conceito de antes existisse na criação, Deus já era Deus. A existência dele não é medida pelo universo. Ela vem antes e vai muito além dele. Isaías reforça essa ideia de um jeito majestoso. Deus não apenas existe há muito tempo, ele habita na eternidade. É o seu ambiente natural, a sua dimensão. E isso se torna um ponto central de adoração. O apóstolo Paulo não vê a eternidade de Deus como um fato frio, mas como um motivo para a gente dar honra e glória. Ele é o rei cujo reinado não tem prazo de validade. Esse título, Alfa e Ômega, revela o senhorio de Deus sobre a história. Assim como o Alfa é a primeira letra e o Ômega é a última do alfabeto grego, esse nome significa que Deus tem o controle absoluto sobre o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, escapa ao propósito dele. E aí a gente podia pensar que um Deus tão acima do tempo seria indiferente, distante, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. A eternidade de Deus não significa ausência, significa soberania total. Deus não é um espectador passivo. Ele é o autor da história. Foi ele quem trouxe o tempo à existência. É ele quem dirige os acontecimentos com um propósito. E no momento perfeito da história, ele interveio de forma decisiva ao enviar Jesus Cristo. Ele é, de fato, o Senhor do tempo. Esse versículo é muito famoso, mas muitas vezes é mal compreendido. Então, vamos esclarecer o que ele realmente quer dizer. O ponto crucial é este. Pedro não está nos dando uma equação para a gente calcular datas proféticas. Tentar usar isso para prever o futuro é perder completamente o foco do que ele está dizendo. O verdadeiro significado é sobre o caráter de Deus. Ele não opera sob a nossa pressão, a nossa urgência. O que para a gente parece uma longa demora, para o Deus eterno, faz parte de um plano paciente, um plano que visa a salvação. Então, como é que essa doutrina tão grandiosa aterrissa no nosso dia a dia? Como ela se torna um refúgio de verdade para as nossas almas? Bom, para aquela ansiedade sobre o futuro, a paz vem de saber que Deus já está lá nos esperando. A gente pode e deve planejar, mas sem a angústia de precisar controlar o que é incontrolável. Para o peso do passado, o Deus eterno não está preso aos nossos erros. Em Cristo, ele pode redimir o que foi quebrado e nos dar um novo começo. E para o cansaço do presente, quando as nossas forças se esgotam,
A gente encontra descanso num Deus que nunca se fatiga, que nunca se cansa. Ele é a nossa fonte inesgotável de força. E assim a gente volta ao Salmo 90 para fechar o raciocínio. Gerações vêm e vão, impérios sobem e caem, mas o Deus eterno permanece como nosso lar seguro, o nosso refúgio constante. No fim das contas, a mensagem é esta: tudo ao nosso redor é passageiro. Nossos sentimentos, nossas circunstâncias, o próprio mundo. Mas o nosso fundamento, o nosso Deus, não muda. Ele permanece. No episódio 7, vamos descobrir que Deus não está preso num lugar só. Deus é onipresente. O Deus que não é limitado pelo tempo, também não é limitado pelo espaço.